Olá, meus amores. Hoje damos início à unidade 2, tá? Do livro 2, que vai trazer como tema o texto de divulgação científica, popularizando a ciência, né? Se vocês fossem indagados pela pergunta, o que é ciência? O que vocês me diriam a respeito disso? Nesta unidade, trabalharemos texto de divulgação científica e conheceremos melhor as características desse gênero textual. Quem são as pessoas que a todo momento tentam desvendar e descobrir mais e mais a respeito de tudo que nos cerca? Como podemos tomar conhecimento dos estudos realizados e dos resultados obtidos nos grandes centros de pesquisas? Você acha que ainda há o que ser descoberto para o bem da humanidade? Nesse momento de pandemia que estamos passando, a corrida por uma vacina, seria de grande importância dentro da ciência. E vocês se interessam por assuntos de ciência? De que forma vocês se interessam? Acham interessante abordar esse assunto? Mais do que nunca, vemos que dependemos, da ciência para a sobrevivência humana. Então, gente, o que vocês entendem por ciência, Já venho batendo nessa tecla desde o início da aula. No livro de vocês devem abrir na página 32, tá? Que é onde vem trazer o primeiro texto, de divulgação científica para a gente trabalhar nessa unidade. Diz assim, lendo o texto, você já parou para pensar por que algumas pessoas têm mau hálito? Será que isso acontece porque eles não gostam muito de escovar os dentes? Para aprender sobre essas e outras questões que envolvem o assunto, leia o texto de divulgação científica a seguir, que tem como título Mau hálito pode ser herança genética, diz estudo. Embaixo diz assim, sim, uma mutação do DNA pode ser a causa secreta do bafo inconveniente de alguém. Graças às máscaras, estamos nos livrando disso. O que não exclui a importância de manter a boca sempre limpa, é claro. É de Guilherme Heller. Diz assim, passar longe de cebola crua, evitar o consumo excessivo de alho e manter uma relação estável com a escova de dentes são as dicas mais simples para se eliminar as bactérias que ameaçam um hálito agradável. Há casos, porém, que nem um bochecho bem feito é capaz de resolver. Sabe-se que a litose, nome médico para o famoso mau hálito, também pode ser decorrência de problemas como diabetes e infecções no estômago e no esôfago, mais difíceis de detectar do que uma higiene bucal precária. Um grupo internacional de pesquisadores, porém, sugere que um outro fator é capaz de interferir nesse diagnóstico. Segundo seu estudo, publicado no jornal Nature Genetics, o problema com os odores bucais pode ser uma herança familiar inconveniente. Tudo culpa de uma mutação genética responsável por uma proteína que cria substâncias causadoras do incômodo bafo. Os cientistas analisaram amostras da boca, urina e sangue de 5 pacientes que se queixavam de mau hálito. Os voluntários eram de 3 famílias diferentes, uma portuguesa, uma alemã e outra holandesa, mas contavam com uma mutação em um mesmo gene, responsável por expressar a proteína conhecida como SLENBP, SLENBP1. A proteína em questão, segundo os cientistas, é responsável por quebrar o metanóleo, composto químico responsável pelos odores. Assim, quando a quebra não acontece como deveria, o mau cheiro fica mais evidente. Dá para sentir uma amostra do cheiro do metanol em flatulências humanas ou em pedaços de queijo francês, explicou Ruby Op J. Camp-Root, coautor do estudo, ao site Shaker. Nos pacientes analisados, apenas uma das mutações teve origem materna e todas as outras vieram como herança do pai. Algo curioso é que, diferente do que possa parecer, a tal mutação é mais comum que se imagina. Os pesquisadores calculam que 1 em cada 90 mil pessoas podem ter o mesmo problema genético. Então, da próxima vez que você pensar em sair acusando um amigo sobre falta de higiene, é bom perguntar primeiro se tudo anda bem com sua produção da SLENBP. Só para garantir, Guilherme Heller, foi publicado na revista Super Interessante, dia 28 de dezembro de 2019.
17. Interagindo com o texto, página 36. Diz assim: agora que você já leu o texto, mau hálito pode ser herança genética, diz estudo, resolva as questões que seguem, a fim de que o conhecimento obtido pela leitura seja completo. Tá? Primeiro, o texto que você leu é um texto de divulgação científica, um gênero que tem como função principal apresentar resultado de pesquisas aos leitores, tá? Com base em estudos realizados em centro de pesquisa ou universidades, bem como por especialistas em determinados assuntos. Vocês acham que eu, professora de português, vou conseguir realizar um estudo que fale da genética do mau hálito? Não mesmo, né, gente? Primeiro, analise no texto os seguintes elementos de referência a pesquisadores: citação de revistas, jornais ou boletins especializados, uso de termos técnicos aplicados à área apresentada. Depois, transcreva trechos do texto que exemplifique cada um dos elementos listados. Então, vocês vão voltar lá e procurar quem são as referências que esse estudo tem como base. Segundo, esse texto veiculado pela revista Super Interessante refere-se a uma descoberta científica. Letra A. De que descoberta o texto trata? B. Como os cientistas envolvidos nessa pesquisa chegaram a essa descoberta? C. Qual foi a explicação científica dada para a descoberta feita? A B e a C são respostas diferentes, tá, gente? Terceiro, responda ao que se pede. Letra A. Qual é a ligação existente entre a imagem ao lado e o assunto abordado no texto? Tem uma mulher aí abrindo a boca. Na página 34 tem assim, letra B. Qual seria a função de uma imagem associada a um texto de divulgação científica? E na 34 também tem assim, explorando a linguagem. Um texto de divulgação científica apresenta características peculiares a esse gênero. E o texto de divulgação científica não vai trazer questões relacionadas à narrativa de uma fábula. Exploraremos essa estrutura de forma mais aprofundada na sessão Produzindo Textos, que vai aparecer na aula da próxima semana, tá? Momento em que um gênero textual é analisado, para que na sequência você possa escrever o seu texto também. No entanto, é possível que você já tenha identificado algumas dessas características com base na leitura e na resolução dos exercícios que vocês fizeram até agora. Que tal verificar o que você já percebeu em relação à linguagem do texto de divulgação científica? Para isso, no primeiro quesito diz assim: a linguagem utilizada em textos de divulgação científica aproxima-se de que é empregada nos textos jornalísticos, isto é, usa-se do registro formal? Letra A. Trata-se de uma linguagem acessível ou não? E por quê? B. Copie um trecho do texto e em seguida reescrevam ampliando uma linguagem menos formal. Aí vocês vão usar da variedade padrão, da linguagem coloquial, tá? Podem usar gírias também nesse momento. Segundo, a linguagem de um texto de divulgação científica deve ser objetiva, acessível e quando esse gênero do texto é publicado em revistas, pode haver também a intenção de entreter, tá? Letra A. Em que veículo de comunicação? Qual foi o suporte? Onde ele foi publicado? Onde ele foi exposto esse texto, tá? No final da minha leitura, eu disse aonde ele circulou. B. Nesse texto, há trechos que remetem à ideia de uma linguagem voltada ao entretenimento. Caso haja, copie um trecho e explique a sua escolha. Caso você não tenha identificado esse posicionamento, comente o motivo de você pensar assim. Olha só, antes de eu dizer a vocês, com certeza tem sim, tá? Essa linguagem voltada ao entretenimento. Então, essa segunda opção, caso você não tenha identificado, não serve para vocês. Há sim a questão do entretenimento nesse texto, tá, gente? Então, hoje, nossa aula fica por aqui. Vocês têm essas atividades para fazer. Como eu já tinha combinado com vocês, espero que os assuntos de português vocês já tenham colocado em órbita, tá? Vou deixar no plural qual as páginas devem ser feitas, bem como vocês devem me mandar as fotos das atividades, tá? Das resoluções. Qualquer dúvida,
à disposição. Beijos, amores, saudades de vocês.